Agora quero convidar aqui o Bruno, nosso pregador da noite. É a estreia do Bruno. Ele veio no caminho falando que estava um pouco nervoso. Agora já passou, né, Bruno? Já passou, já passou. Deus te abençoe, que Deus te use nessa primeira, né? De muitas, se Deus quiser. Boa noite a todos. Eu só pareço estar um pouco nervoso, tá? Só pareço, só. Queria... Aqui, ô Juninho, só dar um toque pro lado e pro outro, né? Beleza. Pô, tá funcionando. Já peguei o jeito aqui. Hoje eu vim pregar sobre a parábola das 10 virgens. É um tema muito importante, né? Que ao decorrer do assunto a gente vai estudar bastante coisa importante para a vida cristã. Primeiro vamos orar, tá bom? Antes de abrir nossa Bíblia. Senhor meu Deus, meu Pai amado, hoje eu vim te pedir, Pai, que o Senhor possa me conduzir, Pai, para falar palavras que o Senhor deseja que eu fale, Deus. Que o mesmo Espírito, Pai, que conduziu Mateus a escrever essas palavras, Deus, que ele mesmo possa ensinar, Pai, essa igreja que está aqui, Deus. Se eu te peço, te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vou pedir para todos abrirem a Bíblia em Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25. Nesse capítulo está escrito a parábola das 10 virgens. E antes da gente ler, eu queria dizer qual que é o significado da palavra parábola. Aqui, ó. O que significa parábola? Parábola nada mais é que comparação. Jesus, ele sempre usa as parábolas para ensinar os discípulos. Ele, principalmente no livro de Mateus, ele usa muitas parábolas. Então, o que significa parábola? É uma comparação. Jesus olha para uma coisa e coloca uma coisa lado a lado, como a volta dele. Ele fala que a volta dele seria como um casamento. Colocou lado a lado, comparou uma coisa com a outra. Então, vamos ler a parábola agora? Mateus capítulo 25. Acompanhem comigo. Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos o vosso azeite, porque a nossa lâmpada estão apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte. E a vós outras, ide, antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Primeira coisa que eu queria falar aqui é sobre o versículo 1. No versículo 1, acho que aqui tá. Deixa eu ver aqui. Não, tá aqui. Isso. No versículo 1, já começa: Então o reino dos céus será.
esse então significa que Jesus já estava falando uma coisa. Isso é uma continuação de uma resposta de Jesus. Mas que resposta de Jesus é essa? Abre sua Bíblia em Mateus capítulo 24, um pouco mais para trás. Mateus 24, versículo 3. Aqui os discípulos perguntaram. Vou ler o versículo. No Monte das Oliveiras achavam-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular, lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinais haverá de tua vinda e da consumação do século. Então, aqui, os discípulos perguntaram para Jesus: quando que vai vir a sua volta? Quando o Senhor vai voltar? Então Jesus fala todas as coisas que iriam acontecer, estrelas que iriam cair, sol iria escurecer, lua ia se tornar como sangue. E Jesus, no final de tudo que ele falou, ele começa a parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será. Nesse primeiro versículo a gente já entende que é uma continuação de uma resposta. Então a gente já entende que ele vai falar da sua volta, da volta de Jesus. Outra coisa que eu queria falar do primeiro versículo. Se a gente ler o primeiro versículo, a gente vai examinar muitas coisas. Que a Bíblia fala para a gente examinar as Escrituras, não ler Escrituras. Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando a sua lâmpada, saíram a encontrar-se com o noivo. A única parábola do reino dos céus contada por Jesus com o verbo no futuro. Se a gente pegar Mateus capítulo 13, abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Versículo 31. Mateus capítulo 13, versículo 31. Leia comigo. Outra parábola lhe pôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Vocês perceberam que tem uma diferença com essa parábola com a parábola das 10 virgens? O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. No versículo 33, disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao vermento. Perceba nesse verbo é. Ele está falando do verbo presente. No versículo 44. Mateus 13, 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo. Então, esse capítulo sobre o reino dos céus, Jesus ele sempre está falando sobre o verbo presente. Sempre o Jesus está falando no presente. Agora, em Mateus capítulo 25, volta lá para Mateus capítulo 25. Aqui no primeiro versículo, Jesus já quebra o paradigma. Jesus fala assim: então o reino dos céus será. Então a gente já entende que é para o futuro, um acontecimento futuro. Então não era para a época dos discípulos. Os discípulos já tinham entendido isso. O reino dos céus será semelhante às 10 virgens. Então, se a gente entender que a parábola das 10 virgens é para o nosso tempo, a gente vai entender que a parábola das 10 virgens é uma das mais importantes da Bíblia para a gente estudar. Então, aqui na parábola, está falando de um casamento. E como que era o casamento da época de Jesus?
O noivo, ele clareava sua casa por dentro e por fora e saía ao encontro da noiva. Ele chegava na casa da noiva, estava a noiva, o pai da noiva, a mãe da noiva e os convidados ali. E os convidados sempre ficavam com uma lamparina acesa, que é umas lâmpadas acesa. E eles voltavam para a casa do noivo. E quando eles voltavam para a casa do noivo, eles iam cantando com as lamparinas na mão, os convidados. Então, quem quisesse entrar para a festa, que não fosse convidado, era só pegar uma lamparina, acendesse e seguisse atrás cantando. Só seguir a melodia que eles entravam para a festa de casamento. Então, a gente já entendeu como que é o casamento. Já entendeu o que é o casamento. Casamento. Aqui a gente entende o quê? Quem são as virgens? E quem é o noivo? Apocalipse, capítulo 19, versículo 9. Apocalipse 19, versículo 9. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Então aqui a gente já entende que o noivo é o Cordeiro. Quem que é o Cordeiro? Jesus. Então, as virgens significa a gente que é o convidado para a festa do casamento. E eis a questão, se a gente as virgens, se a igreja é as virgens, o noivo é Jesus, quem que seria a noiva? Aqui, ó. Apocalipse 21, versículo 2. Apocalipse 21, versículo 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Aqui no versículo 9 e 10 também, um pouco para frente, no mesmo capítulo, no versículo 9. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças dos últimos 7 flágelos, e falou comigo, dizendo, vem, mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro. Aqui a gente já entende quem que é a esposa do Cordeiro. Versículo 10. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Então quem que é a noiva? A nova Jerusalém. E quando que foi esse casamento? Em 1844, houve o casamento de Jesus com a Nova Jerusalém. O pessoal confundiu, da época, os pioneiros, confundiu o casamento com a festa de casamento. Não tem como ter festa de casamento se não tem casamento primeiro. E houve uma grande decepção. Mas era só entender que aquilo não era a festa de casamento. 22 de outubro de 1844 não era a festa de casamento. A festa de casamento vai ser na volta de Jesus. Em 1844, houve o casamento. Ellen White fala que em 1844, Jesus tomou a Nova Jerusalém e teve autoridade sobre ela, como todo casamento teve. Voltando para a parábola, em Mateus capítulo 25, aqui eu vou deixar a Bíblia responder tudo. Vou deixar a Bíblia falar por mim.
No versículo 1, fala que todas as virgens tinham lâmpada. E o que significa a lâmpada? Em Salmo 119, versículo 5, está escrito assim: lâmpadas para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, o que seria a lâmpada? A palavra de Deus, a Bíblia. Então, aqui, a gente entende que com certeza, essa parábola é para a gente, para os cristãos. Não é para quem está fora da igreja, é para quem está dentro da igreja. É para quem acredita na volta de Jesus. É para quem não para quem não acredita. É para os crentes mesmo. Todos aqueles que creem na volta de Jesus. Aqui a gente entende que todas tinham lâmpadas. É difícil alguém não ter Bíblia hoje em dia. Qualquer um tem Bíblia hoje em dia. Mas só 5 tinham azeite. E o que significa o azeite? O Espírito Santo. O que a gente pode tirar disso? Refletir nisso. Muitos têm Bíblia, mas nem muitos têm o Espírito Santo. A Bíblia não foi feita para ficar no canto da cama, no Salmo 91, servindo como um amuleto. A Bíblia foi feita para ler, para ser estudada, como Jesus falou, examinar as Escrituras. A diferença das nécias e as prudentes era invisível. Na parábola dá para a gente ver a diferença, mas hoje em dia não dá para a gente ver a diferença. Não dá para a gente pegar e olhar para a pessoa e falar assim, aquela ali tem o Espírito Santo, aquela ali não tem. É difícil. Só Jesus. Só Jesus. E o casamento, na época de Jesus, o mais tarde era no pôr do sol. Umas 7 horas, 8 horas ali, dava o casamento. O mais tarde era mais ou menos esse horário, no pôr do sol. Então, no versículo 5, está escrito que tardou o noivo. O noivo tardou. E por que ele tardou? Porque o casamento seria umas 7, 8 horas da noite ali no pôr do sol. Mas no versículo 6, no versículo 5 está escrito: e tardando o noivo foram todas tomadas de sono e adormeceram. O que significa isso? O que significa as virgens adormeceram? Como na parábola, dá a entender isso. Elas se distraíram. Distração é diferente de tentação. Distração não é tentação. A tentação é uma armadilha do inimigo. Mas eu creio que a maior armadilha do inimigo hoje em dia é a distração. A distração é a maior armadilha do inimigo hoje em dia. Se a gente pegar para ver, a gente se distrai quantas vezes no dia? Vamos pegar aí. O que pode ser distração? Me ajuda aí, gente. O que pode ser distração hoje em dia? Celular. É errado mexer no celular? Eu não estou falando de ver coisas erradas no celular, não, que isso é tentação. Não estou falando de entrar sites que não deveria entrar, ver vídeos que não deveria ver. Isso é tentação, estou falando de distração. Ver um esporte ali no celular, falar com os amigos no Instagram, falar com os amigos no WhatsApp ali. Isso é distração. A pergunta não é o que você está fazendo no celular. A pergunta é quanto tempo você está levando no celular. Quanto tempo você está lendo a Bíblia. Isso que é distração. O inimigo está usando coisas que Deus não proíbe para nos distrair, para a gente esquecer da palavra de Deus. Mas à meia-noite, versículo 6. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo, saiu ao seu encontro. O que significa meia-noite? Meia-noite é o período mais escuro do dia. Meia-noite é o período que dá para entender que não onde tem mais trevas. Então, Jesus vai voltar não onde está tendo mais trevas, não onde está o pessoal falar assim, vai acabar o mundo agora. Jesus vai voltar. Vai voltar. E 5 estavam sem azeite. Agora eu vou fazer uma pergunta. Distração não é tentação, era para mim ter passado, não passei. Se a lâmpada é a Bíblia, como ela pode se apagar? Vamos ler aqui, ó. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam sua lâmpada. E as nécias disseram às prudentes:
Dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas estão se apagando. Se as lâmpadas é a palavra de Deus, como que as lâmpadas estavam se apagando? Aqui eu escrevi aqui para me lembrar. Não basta só decorar o verso bíblico. Não basta só decorar a Bíblia. Você tem que viver a Bíblia. Tem muita gente que sabe a Bíblia de cor, mas não vive o que está escrito na Bíblia. E qual que é o mais importante? O azeite ou a lâmpada? O Espírito Santo ou a Bíblia? Eis que eu te pergunto. Qual que é mais importante? A asa esquerda do pássaro ou a asa direita do pássaro? Não tem como o pássaro voar com uma asa só. Amém, igreja? Amém. As prudentes se prepararam. Versículo 9. Mas as prudentes responderam: não, para não nos falte a nós e a nós outras. Ide, antes que vós vendem e comprai. Tem como a gente passar o caráter para outra pessoa? Tem como a gente vender o Espírito Santo para outra pessoa? Não tem, não tem. Aqui as virgens estavam querendo uma coisa impossível. Passar o Espírito Santo para outra pessoa. A gente tem o livre-arbítrio. Cada um tem o livre-arbítrio. Cada um vai ser salvo particularmente. Não é porque minha família foi salva que eu vou ser salvo. Se minha mãe está buscando e eu não buscar, eu não vou ser salvo. Se minha mãe está buscando e eu buscar, aí sim eu vou ser salvo. Amém? Por que as nécias levaram pouco azeite? Isso daqui é uma pergunta bem complicante. Por que elas levaram pouco azeite se elas sabiam que o noivo ia vir? Porque as virgens sabiam que o noivo ia vir. Porque ela foi ao encontro do noivo. Senão ela nem iria para o encontro do noivo. Então o que aconteceu? Eu falei ali que o casamento era 7, 8 horas. Vamos colocar 7h30, nem eu nem vocês. 7h30 o casamento. As nécias pegaram o azeite, colocaram, falou assim, ó, o noivo vai chegar às 7h30, eu vou colocar aqui até 7h15, 7h45, até aí dá. Colocou o azeite, pronto. E o noivo tardou. E aí, o que aconteceu? Está sem o Espírito Santo. O Espírito Santo não é só para um momento. Tem gente que acha que o Espírito Santo é um arrepio. Tem gente que eu escutei a palavra de Deus que me arrepiei e tal. E o Espírito Santo só age nessa pessoa só em um momento e ela sai da igreja, não é mais o Espírito Santo? Ela não se arrepia mais? Não é o Espírito Santo. Tem muita gente que acha que o dom do Espírito Santo é falar línguas que ninguém entende, é pegar a blusa, tacar na cara da pessoa, a pessoa cai pelo chão e cai para o outro lado e cai para o outro lado. O agir do Espírito não é isso. O agir do Espírito é pegar a Bíblia, estudar ela todo dia, viver essa Bíblia. Não é só ler a Bíblia, é viver a Bíblia. Elas queriam ver o noivo. Elas foram ao encontro do noivo porque elas queriam ver o noivo. Independente se elas tinham pouco óleo ou não. Elas queriam ver o noivo. A diferença das nécias para as prudentes são o quê? As prudentes levou azeite reserva. Então, o que as nécias pegaram? Colocaram um pouco azeite. O que as prudentes fizeram? Pegou a lâmpada, colocou o azeite. Não, vou colocar mais um pouquinho, que vai que o noivo atrasa um pouquinho. Vai que ele chega às 9 horas. Não, vou colocar até às 10, né? Vai que... E se o noivo chegar às 11 horas? Não, vou encher tudo. Não, vou pegar tudo, que eu não volto mais para casa. Eu não volto mais para casa. Enquanto Jesus não voltar, eu não volto mais para casa. Então, a gente tem que ser igual às prudentes ou às nécias? As prudentes. As prudentes. A gente tem que buscar o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a gente não vai para o céu. Esquece. Tem muitas virgens nécias que vai para o culto no sábado, esperando Jesus voltar. Tem muitas nécias em muitas igrejas que chegam no sábado, está aguardando Jesus voltar, está fazendo com que Jesus volte. Chega na segunda-feira, já esqueceu, essa espera já foi embora. Essa espera já foi embora. Então, o que a gente tem que fazer? No sábado a gente está esperando, na segunda a gente tem que esperar também. Na segunda a gente está esperando,
Na quinta a gente vai esperar também. Até o noivo chegar. E qual que é a certeza que o noivo vai chegar na nossa geração? Jesus está voltando. Jesus entrou no lugar santo. E saiu do santo e foi para o santíssimo. Só uma parafraseando aqui. Depois do santíssimo, não tem nenhum compartimento. Depois do santíssimo, é direto para a terra para vir buscar a gente. Então, por isso que eu creio que Jesus vai voltar na nossa geração. Depois do santíssimo não tem mais nada. Paulo pensou que Jesus voltava na época dele. Daniel pensou que Jesus voltava na época dele, mas não voltou. Daniel até estava fazendo as contas. Falou para o anjo. Falou assim, mas senhor, está passando 70 anos já. O que o anjo falou para ele? Daniel, sela essas palavras, que 70 anos é pouco. Vai passar dos 2.300 tardes e manhãs. Vai passar muito tempo. Sela as palavras, que não é para o seu tempo. Mas é para quem esse tempo? É para a igreja do Boa Vista, em 2024. Amém? E o noivo voltou. No versículo 10, e saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele e as bodas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Imagina o momento que a gente entrar no céu, encontrar com Jesus, encontrar com Davi, encontrar com todo mundo, encontrar com um parente meu que morreu em Cristo. Imagina que lindo. Imagina que lindo. Não, o mais impressionante não vai ser as ruas de ouro, não. Esquece as ruas de ouro. Esquece, esquece, esquece. O mais importante vai ser Jesus, nosso Salvador, que morreu na cruz. A gente conversar face a face com Ele. Amém? Se a gente pegar aqui no versículo 11, mais tarde chegarão as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Vai ter como abrir essa porta? Depois que Jesus voltar? A porta da graça, depois que se fechar, não tem como mais ser aberta. O justo vai continuar sendo justo, o ímpio vai continuar sendo ímpio. Não tem como. O Espírito Santo não vai agir mais no coração do ímpio. Vai ter uma hora que Jesus vai falar, chega, chega. Mas nesse exato momento, Jesus está falando para o Pai, Deus, espera só mais um pouquinho, que tem mais um para me salvar. Espera só mais um pouquinho, que tem mais um para me salvar. Só que essa paciência vai acabar um dia. Aproveita enquanto é tempo. Aproveita enquanto é tempo. Jesus não vai voltar. Jesus já está voltando. Amém? No versículo 12. Olha o que Jesus fala. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Ellen White fala que essas palavras vão ser as palavras mais tristes que vão penetrar no coração humano. Que Deus não queira que você escute essas frases. Deus não queira que você escute essas palavras. Diz Jesus, o seu Salvador. Ele morreu na cruz por você. Ele fez de tudo para você ir para o céu. Ele não quer falar, não vos conheço. A gente tem que conhecer, a gente tem que buscar o azeite todo diário. A gente tem que buscar a palavra dele. A gente tem que fazer de tudo para ir para o céu. Eu quero que vocês vão para o céu. Eu quero que você para o céu. Eu faço de tudo para vocês vão para o céu. Amém? E no versículo 13, Jesus fala, vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Amém? Quem que vai se preparar para a volta de Jesus? Levanta a mãozinha. Foi assim que 5 ficaram. Já tem que estar preparado, não tem que se preparar, já tem que estar preparado. Quem que vai se preparar? Quem que já está preparado? Eu já estou preparado. A partir de 1 segundo para trás, já estou preparado. Amém? Glória a Deus. E agora vai ter o louvor, mas antes eu só queria falar uma coisa. Eu não quero ver ninguém se perdendo aqui. Eu não quero ver, de coração mesmo. Eu quero que todos vão para o céu, sem exceção. Quero que vão todos para o céu. Eu faço de tudo, eu rogo por vocês, irmãos, meu querido e minha querida. Eu rogo por vocês. Eu quero ver vocês no céu. Eu não quero chegar no céu e chegar em Deus e falar assim, por que fulano não está aqui? Deus vai justificar, mas não quero fazer essa pergunta. Eu não quero.
Há um tempo atrás, eu me batizei faz 1 ano e meio, 1 ano e meio, 1 ano e meio. No comecinho, quando eu estava me batizando, eu fiquei muito feliz. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. O dia mais importante da minha vida. Que eu aceitei o convite para ir para a festa do casamento. Só que o tempo foi se passando, eu era lá da Central, eu vi as pessoas se batizando. Tal pessoa se batizava e a família dela toda junta. Só que minha família não estava no meu batismo. Eu chamei meu pai falou assim, não vai dar para mim que eu vou ter que trabalhar. Eu chamei minha mãe e falou, minha mãe vai estar ocupada também, filho. E o pastor Leandro, todos aqui conhecem o pastor Leandro. O pastor Leandro falou assim para mim assim, sua família está aqui, filho? Eu falei, pastor, passa. Pior que minha família não está aqui, cara. O pastor olhou para mim e falou assim, mal sabe você que sua família já está aqui. Sua família do céu. Só que aquele ali tocou no meu coração. Toda vez que eu via um batismo, eu chorava. Chorava de alegria, mas chorava de tristeza, porque eu via a família. Orava para Deus, falei, Deus, toca minha família em nome de Jesus, Pai. Toca minha família, Deus. Toca, toca. E Deus tocou no meu coração. Trouxe minha tia, meu primo está aqui. Muita gente viram meu pai aqui na igreja. A minha mãe posta vídeo do Rodrigo Silva, né, mano? Todo dia posta vídeo do Rodrigo Silva. Deus vai agindo. Às vezes a gente desacredita, a gente pede desacreditado, quando Deus faz, a gente desacredita, né? Amém? Agora vai ser a hora do hino, mas eu fiquei muito feliz, tá bom, tia? O que precisar, estou aqui, tá bom? Algo...